Abra sua mente. A gente está entrando e adentrando cada vez mais no conteúdo de despertar, para você poder entender cada vez mais seu papel no universo, a existência e como funciona o universo, tanto cientificamente como espiritualmente. Hoje a gente vai falar sobre o tempo. Por quê? Por que a gente vai falar sobre o tempo hoje? Porque todas as partes que vêm de consciência expandida, a primeira lição é: o tempo não existe, né? Você já deve ter escutado essa afirmação: tempo é um conceito da Matrix. Mas agora, vamos entender isso mais a fundo. Vamos entender primeiramente o que é o tempo, vamos entender primeiramente o que é a manifestação, o que é a inteligência no universo, né? Primeiramente, o tempo, ele é ligado à gravidade. E a gravidade, ela é o que constitui os loops, anéis de realidade, cordas fechadas na teoria das cordas. Então, é uma manifestação de uma realidade, de um ponto de realidade. O tempo é só a manifestação de um ponto de realidade. Ele não é uma ciência fixa. Isaac Newton, ele acreditava que o tempo ele era uma linha reta, né? Que a gente que era só o relógio trilintando, 0, 1, 2, 3, 4. Isso era o conceito newtoniano de tempo que a gente chama. Mas Albert Einstein, em 1905, na teoria da relatividade espacial, e depois em 1915, quando ela se tornou teoria da relatividade geral, uma das principais nuances da teoria da relatividade geral é: o tempo ele é relativo. O tempo ele não é uma coisa fixa. Quando você fala que o tempo não é uma coisa fixa, então nem a própria realidade é uma coisa fixa. Agora vamos entender um pouco essa questão do tempo ser relativo. Vamos entender um pouco o universo. Vou convidar vocês e abra a mente, porque aqui a gente está fazendo uma live de transcendência. A gente está fazendo uma live de ascensão. É um conteúdo diferente. É para quem tem a mente aberta e para quem está abrindo a mente, abrir a mente ainda mais. Flutuar aí pelo entendimento do universo. Primeiramente, a gente está aqui no agora. Você está recebendo essa live. Não sei em qual tempo você vai receber essa live, mas em algum tempo você vai receber, porque ela vai ficar na nuvem vibracional, né? Então vamos lá. Uma estrela que está no céu, a luz, quando a gente olha a luz da estrela, vamos supor que a estrela está a 40 anos-luz de distância de nós, essa estrela. Eu estou olhando a estrela no céu. Aquela luz que você está vendo era como essa estrela estava 40 anos atrás, porque levou 40 anos viajando a velocidade da luz para essa luz chegar aqui. Então o que você está vendo é essa estrela no passado. Todas as estrelas que brilham no céu é o passado do universo. A luz que você está vendo é o passado das estrelas, das luminares do universo. Então agora, vou explicar isso aqui partindo da Terra, tá? Vamos supor que numa outra parte do universo, uma civilização olhou a luz, está fazendo uma observação da luz e da realidade que está recebendo da Terra, né? Aqui a gente está na Terra, o nosso bracinho aqui escuro da Via Láctea, né? Então, essa luz da Terra, a luz do agora, eu vou colocar aqui agora, tá? E passado também, para a gente poder entender, né? Então, essa luz que está aqui na Terra, no agora, ela está se projetando para o universo, ela está fazendo um emaranhamento de realidade, um looping de realidade. Essa luz do agora está se projetando, ela está fazendo uma projeção de realidade. E existe um sistema solar que está a 80 anos-luz de distância. Então,
Aqui estamos nós no agora. Mas a luz que está chegando para eles é a Terra no passado. Por quê? O tempo que levou para percorrer essa distância é o tempo vibracional. Como que eu posso dizer para vocês? O que está chegando lá agora em frequência de luz e vibração é como a Terra era 40 anos atrás, que foi o tempo que a luz levou para percorrer essa distância. Então eles estão vendo a Terra como a Terra era 40 anos atrás. Então a luz chegou lá. Depois de 80 anos, lá a Terra do passado, aí levou 80 anos viajando. Aí depois de viajar por 80 anos, essa luz chegou nesse sistema solar. Chegou nesse sistema solar alienígena. Então eles estão olhando para a Terra, essa luz que chegou para eles, é a Terra como ela era há 80 anos atrás. Então se pegar e fazer uma análise microscópica dessa luz, o que vai acontecer? Eles vão ver a Terra há 80 anos atrás. Então, se essa estrela, esse sistema solar está a 80 anos-luz de distância, o que vai ocorrer? A luz que eles estão observando é a luz que levou 80 anos para percorrer. Então, eles estão vendo a Terra, estão vendo a existência daqui como era 80 anos atrás. Então, eles estão vendo a Terra do passado. Assim como nós vemos as estrelas no céu, eram como essas estrelas eram há 80 anos atrás, 40 anos atrás, 100 mil anos atrás. Então, a gravidade, ela vai construindo essas cordas fechadas. Ela vai construindo essas cordas fechadas. Ela vai construindo esses loopings de realidade, essas camadas de realidade, né? Então, isso é física quântica. Isso é física quântica no seu âmago. Então, você vai entender que esse sistema solar alienígena, se ele pegar um microscópio quântico e colocar aquela luz que chegou lá, que levou 80 anos para chegar, então eles vão ver por esse microscópio quântico a luz que está lá no momento deles que chegou lá, eles vão ver a Terra, as pessoas que já morreram vivas, e se tiver 100 mil anos-luz, vamos lá, a 80 milhões de anos-luz, eles vão pegar esse microscópio quântico, eles vão ver os dinossauros vivos. Eles vão ver a época dos dinossauros. Olhem que louco isso. Olhem que louco isso, porque a luz que chegou lá, a realidade que chegou lá, levou 80 milhões de anos para chegar lá. Então essa luz que chegou a 80 milhões de anos, ela vai mostrar ainda a época dos dinossauros. Ela vai mostrar ainda a época dos dinossauros. Isso é muito, às vezes, para a gente entender, a gente tem que sair dessa camada fixa. Então, se eles pegarem e analisar aquele espectro de vibracional de luz e de realidade que chegou lá, aquele espectro, eles vão pegar aquele momento de energia e vão ver que naquele momento de energia os dinossauros ainda vão estar caminhando na Terra. Porque a gravidade que é responsável pelo tempo, ela gera esses anéis de realidade. Esses anéis de realidade. São anéis de realidade que a gravidade gera. Por isso que a Terra orbita o Sol, tudo mais, temos a energia gravitacional que mantém as coisas. O tempo e o espaço como a gente conhece. A função da corda do tempo fechado é construir looping de realidade, manifestação de realidade. Então são anéis de realidade. E esses anéis são como os anéis de uma árvore. Manifestação, 100 anos depois, 200 anos depois, 300 anos depois. Mas acontece que vai continuar existindo no espectro isso aqui. Vai existir um espectro que tudo isso vai continuar. Por isso que o símbolo do tempo é o infinito. Porque quando você acessa uma vibração de outra parte do universo, uma vibração conectada a outra frequência do universo, você pode acessar o looping do passado. E aí você vai ter esse símbolo do 8 infinito indo e voltando, né? Aqui a gente entrou um pouco no tempo do passado. Eu sei que é um pouco complexo para entender isso, então
eu estou aberto a perguntas. Quem tiver dúvida, falar, eu não entendi a live, você está falando aí, está muito difícil os termos técnicos e tudo mais, você pode estar perguntando, né? E agora vamos falar um pouco sobre o futuro, tá? Você falou do passado. O passado sempre vai existir, porque levou 165 milhões de anos-luz para chegar, para a luz da Terra chegar no sistema, numa galáxia distante. Aí se pegar e medir essa luz que chegou lá, que levou 165 milhões de anos para chegar, se fazer um microscópio quântico, você vai ver os dinossauros andando ainda, né? Porque essa frequência que chegou lá, ela está espelhando a realidade de 165 milhões de anos atrás. Aí você vai me perguntar, nossa, isso é muito louco. Você vai me perguntar, mas por que o passado sempre existe? Porque em um espectro de onda, em um espectro de vibração, em um espectro de código de energia, sempre vai existir. Mas vai falar assim, mas e o futuro? Né? Agora você está falando aqui que o tempo é uma variável, que o tempo é variante, que o tempo ele não é fixo, que o tempo é variante. Como você explica então o futuro? Gente, como que uma semente sabe que vai virar uma árvore? O universo, ele é uma inteligência. Agora a gente vai entrar num sinistro um pouco. Vai ficar um pouquinho sinistro agora. O que ocorre? Para existir a estrada do futuro, o universo já projetou o futuro. Imagine que a primeira molécula do seu corpo, lá no início da Terra, 4 bilhões de anos atrás, existia uma molécula de DNA que estava projetando sua consciência. Existia uma molécula de DNA que estava projetando o seu corpo. É incrível. Esse cristal, ele se projetou para estar aqui. Ele sabia que ele ia estar aqui. Olha aqui a inteligência do universo. Ele se projetou lá há bilhões de anos atrás, esse cristal, ele se projetou para estar aqui nesse momento. Porque quanticamente existia um caminho inconsciente, um caminho ainda não acessado, que chamava-se futuro, que já sabia que esse cristal estaria aqui na minha mão. Essa semente de mostarda que sabia que a árvore já existia. A árvore não existia, mas a inteligência do universo projetou isso. Então o universo, ele tem um grande projeto de anéis de realidade. Então o universo, ele projetou todos esses anéis de realidade. Ele projetou toda a manifestação de realidade. Então a realidade, para existir no futuro, essa estrada no inconsciente do universo, isso aqui é inconsciente do universo. No inconsciente do universo, esse futuro, a gente está aqui no agora, mas no inconsciente do universo, esse futuro já está projetado. Esse futuro já está totalmente projetado para que o espectro vibracional daqui, da existência, manifestação de existência daqui, chegue nesse futuro. Então o universo é um grande arquiteto que já projetou tudo isso, né? E aí, dentro desse projeto chamado universo que a gente tem, essa inteligência do universo, né? A gente tem 3 camadas aqui: presente, passado e futuro, nascimento, vida e morte, tá? Gente, e vou repetir aqui, esse vídeo vai para o YouTube e para o Facebook também. Me perguntem depois, porque esse tema aqui eu sei que é um pouco complexo de entender. Eu estou tentando simplificar da melhor forma possível. Temos o símbolo da pirâmide, né? Símbolo da pirâmide, 3 aqui, ó. 3 pilares de realidade aqui. Pirâmide, só faltou o olhinho no meio. Mas não vou colocar o olhinho no meio, né? Mas vamos lá. O símbolo da pirâmide, eu tô brincando, gente, é brincadeira só. O símbolo da pirâmide é um símbolo poderosíssimo de geometria sagrada, porque cada aresta dessa pirâmide, ela simboliza a projeção da própria manifestação de consciência, a projeção do próprio universo. Então você imagina que cada pilar desse é assim. Cada pilar desse é isso. Agora, momento, passado, momento, futuro. Passado, presente, futuro. Nascimento, vida, morte. Sólido, líquido, gasoso.
tempo, espaço, matéria. Então, esse triângulo, ele dá o círculo, o looping do universo. O looping do universo segue as 3 hastes, segue as 3 arestas da pirâmide. Então isso aqui está mostrando que o universo é essa consciência, esse projetor de realidade. E o que é o olho que tudo vê, o olho de Osíris, o olho de Horus? É a realidade invisível projetada. Então esse olho no centro, que todo mundo tem, todo mundo pensa, o que é esse olho no centro? O que é esse olho de Osíris, né? Isso aqui não é um entendimento maçônico. A maçonaria, a maçonaria, Ordem Rosa Cruz, entre outras ordens que eu não vou entrar aqui nesse termo de ordens, que eu não pertenço a nenhuma, mas todas as ordens, elas herdaram conhecimento do Egito, herdaram conhecimento de Atlântida. Então esse símbolo ele é mais antigo que as ordens. As ordens só herdaram lá o que a pirâmide já estava passando. Então, continuando no símbolo, e esse olho onisciente, o terceiro olho, a glândula pineal, é o inconsciente do universo. E esse inconsciente do universo é o que está projetando a realidade futura. É o que está projetando o paraíso, é o que está projetando a árvore que ainda não existe, a semente que ainda não germinou, a projeção do universo. Então você tem os 3 pilares de realidade e você tem o onisciente, que é o que guarda os registros do éon de dias, o registro do passado e o que projeta a sequência do futuro, né? É um tema bem avançado. Então, é por isso que você tem geometria sagrada, por isso que você tem símbolo no ocultismo. Porque muitas vezes as pessoas entendem com mais facilidade pelo símbolo do que propriamente pela ciência. Então, é óbvio que sociedades ocultistas vão usar esses símbolos, né? E outras coisas também, né? A própria Kabbalah, aí, a árvore da vida, né? E eu não quero entrar nesse termo aqui, então não vamos entrar nesse termo. Mas os símbolos, eles descrevem a geometria sagrada, ela descreve a ciência do universo. É a ciência do universo que está sendo descrita. Então, o que acontece? Também, nesse símbolo da pirâmide, nesse símbolo sagrado da pirâmide, você já tem as 3 camadas do universo aqui, que está na realidade gerada, que é o consciente que você vive, o subconsciente, que é o que fica registrado, o que passou. O subconsciente é o que passou e o que fica registrado. Esse é o subconsciente. Ele é o que passou e o que fica registrado. Então o subconsciente, às vezes, ele precisa ser ressignificado. E o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é o futuro que ainda não existe, mas que a fonte divina já projetou. E vamos apagar esse olho aqui, senão o povo vai pensar que eu sou maçom. E eu não sou maçom. Eu só estou usando aqui o símbolo de geometria sagrada. Então, o que os egípcios passaram sobre o olho de Horus, né? O olho de Horus, o olho onisciente, né? Isso já era um símbolo também que tinha na Índia antiga, esse olho. É o olho da mente, o olho do inconsciente. O inconsciente, você sabe que a vida vai existir, que o universo vai existir, que a grande inteligência do universo já projetou o futuro, mas que ele ainda não existe, mas vai existir, mas ele já existe. Olha que louco, ele já existe. Ao mesmo tempo que ele não existe para mim no agora, o onisciente já fez ele existir. Então, todos os símbolos, eles são porque as pessoas, muitas vezes ocultistas, acreditam que a humanidade não está pronta para esse conhecimento. Mas o universo é uma grande inteligência. Então, cada partícula, cada vibração, cada manifestação dessa inteligência, ela é a própria alma. É a própria alma do negócio, é a própria fonte divina. Então tudo se projetou para existir. E o universo como um todo, ele já está projetando o futuro. Então quer dizer,
O futuro já existe, o passado continua existindo e você está existindo aqui no agora. Olhem só. E quem sabe disso? A alma. Quem sabe isso? O espírito. Essa física quântica, essa semente de mostarda. Então, quando você tiver consciência da semente de mostarda, você vai entender que quando você tiver 1% desse conhecimento da fonte, o poder de manifestação que existe, o poder de você entender quem você é, com o pé no chão e a mente no céu, sem nunca mais ninguém te tirar do centro, que você sabe que a fonte te projetou. A molécula do seu DNA foi projetada há 4 bilhões de anos atrás. O seu corpo foi projetado há bilhões de anos atrás. Ele não existia ainda. Mas lá no éon de Dias, sabia-se que esse corpo ia existir. Assim como eu sei que vai existir um novo tempo e um universo vindouro com uma nova realidade. Porque a semente que ainda não germinou, mas já existe. Então o emaranhamento quântico ele já criou esses novos anéis de realidade. Então esses novos anéis de realidade já estão criados. O universo ele é uma inteligência o tempo todo. O tempo todo. Então por isso quando... Nossa, a gente entrou em física quântica, né? Gente, essa live, quem assistir vai ter que passar e repassar. E por favor, pergunta, porque é um assunto muito complexo que a gente entrou aqui. E por isso que também, como eu estou dizendo que o passado, presente e futuro, eles coexistem, são só planos, anéis de realidade de manifestação, são anéis de realidade de manifestação, presente, passado e futuro. Anéis de realidade de manifestação. Isso lembra um símbolo Atlante? Lembra um símbolo Atlante, né? Lembra a estrutura da cidade de Atlântida. Então, o que ocorre? Por isso que até no Ho Oponopono a gente fala assim, que a gente está limpando o código-fonte. Porque o subconsciente ele fica registrado. Então, como o passado está existindo, você precisa limpar o passado. E não é só o passado que você passou nessa vida. É o passado de vidas passadas, reencarnações passadas. Aonde a sua energia abriu, o seu código alma estava presente. E é nesse inconsciente que entra a alma, porque a alma, ela sabe que o universo futuro e o universo vindouro existe. Existe, nunca deixa de existir. O futuro nunca deixa de existir, o passado nunca deixa de existir, e nem o presente nunca deixa de existir. A única questão, qual anel de realidade você está vivenciando e acessando, futuro, presente ou passado? Você vive numa programação ultrapassada da Matrix? Você vive numa programação religiosa ultrapassada? Numa falta de entendimento da fonte, preso a uma entidade planetária, a um mestre planetário caído? Preso a crenças lá que nem valem mais a pena falar? Ou você já está numa mente estelar, futurista, né? Então, tudo isso precisa ressignificar, porque você só vai acessar o seu eu do futuro quando você ir lá no anel Atlante de realidade e ressignificar seu passado. Então, quando você está aqui no agora, você lá, código-fonte, limpe em mim, sinto muito, me perdoe, sou grato. Você está limpando o seu anel de realidade do passado. E só assim você pode acessar o anel de realidade do futuro. Porque se você não limpar isso aqui do passado, você não aceita a sua nova realidade. Porque você não ressignificou o ciclo de realidade do passado. Se você não ressignificar o ciclo de realidade do passado, você não acessa o ciclo de realidade do eu do futuro. E você sempre vai ser aquela criança com medo, aquela criança com medo, aquela criança ressentida, reprimida. Então o universo não existe presente, passado e futuro, existe manifestação de anéis de realidade. Então, como eu disse no começo da live, a luz que chegou a uma galáxia distante a 165 milhões de anos-luz daqui,
A luz que chegou lá, se essa civilização de 165 milhões de anos-luz de distância olhar para o céu, a luz que está lá, que chegou lá, os dinossauros vão estar andando, existindo. Vai ser o anel de realidade dos dinossauros ainda. Então, tudo isso existe conectado no quê? Emaranhamento quântico. Olhem só, começamos a entender o emaranhamento quântico. Gratidão, universo. Chegamos no emaranhamento quântico. Tudo tem uma inteligência. Tudo está com código no presente, no passado e no futuro, né? Então, cada célula tem uma inteligência. Se a pequena molécula que projetou seu corpo no oceano da vida há milhões de anos atrás, ela projetou seu corpo para o agora, ela era uma construtora do futuro, ela era a fonte do universo do futuro, projetando o agora. Então, você está conectado a ela. O seu subconsciente está conectado a essa ciência lá da formação da Terra. Cara, e vai. Não é coisa de maluco, isso é ciência da vida, isso é expandir a consciência. Então a gente manifesta loopings, por isso que a gravidade é uma corda fechada, porque a gravidade dá essa ilusão do tempo. Porque a gravidade ela gera os anéis de realidade. E como em Atlântida existia esse colisor de Hadron, Atlântida existia esse colisor de Hadron. Na época de Atlântida, trabalhava-se os anéis de realidade do passado, do presente e do futuro. Não existia uma camada de tempo fixa. Então você se colocava pelo emaranhamento quântico, onde o local que você queria do universo, no tempo que você queria do universo. Então eles tinham essa ciência, era só realocar a manifestação vibracional da consciência, a manifestação de realidade. Qual realidade você vai manifestar, né? Então isso é o símbolo de Atlântida. As cordas fechadas de realidade do próprio universo. As cordas que manifestam a realidade. Então, a gravidade ela só gera a ilusão do tempo. Por que a humanidade esqueceu isso? Que ela é a fonte, que ela está conectada a todo o universo. Eu me perguntei isso também. E é por isso que essa live vai ter parte 2. É por isso que essa live vai ter parte 2. Foi muita informação por hoje. Então, estou aberto a perguntas para a live de hoje, né? Agendem sua consulta de origem estelar e do trabalho das reencarnações passadas, né? Nosso querido trabalho de ajuste do subconsciente, ajuste do código alma. E vamos tentar entender o universo cada vez mais. Cada vez mais. Namastê. Gratidão.